Bem-vindo a mais um podcast da Metodista, o Metocast. Eu sou a Jennifer, eu estou aqui com o Vinícius, com o Davi Ruivo e com o Rafael Winter. E nós estamos aqui para falar do tema LGBTQIA+, e para falar não só de tragédias, não só de derrotas, mas sim de vitórias, mas sim de coisas positivas, e de como você pode carregar isso com orgulho na sua vida. Bom, gente, queria que vocês começassem se apresentando um pouquinho para a gente começar aqui os nossos trabalhos. Olá, pessoal que acompanha o Metocast, muito feliz de estar aqui com vocês, com o Rafael, né, que a gente tem uma trajetória aí profissional, Jennifer, Vinícius também, muito obrigado. E falar sobre orgulho faz parte diretamente da minha carreira. Sou psicólogo, também psicanalista, sou ativista pelo movimento LGBTQIAPN+, atuo em diversas áreas de supervisão, desde a parte técnica até a parte também das articulações com as políticas públicas, e atualmente estou como coordenadora adjunto no estado de São Paulo pela Aliança Nacional LGBTQIAPN+, e também na parte e área de psicologia da Aliança Nacional. E aqui com vocês hoje, construindo esse momento. Legal. Olá, um prazer também estar com vocês. Eu também tenho aí uma jornada com o Davi, a gente se conhece desde do curso de violências, de gênero e masculinidades, na Defensoria Pública, também psicólogo, acupunturista, uma carreira aí de estudo trabalhando também voltado para essa parte de gênero, sexualidades, religiões, que é uma área também que eu atuo bastante. E estou muito contente de estar aqui com vocês. Queria fazer também minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, estou com cabelo na altura dos ombros, cabelo castanho, olhos castanhos, estou acima do peso, tenho barba castanha. Estou hoje vestindo uma blusa azul escura com uma jaqueta verde escura e um lenço, um cachecol azul cinza, acinzentado, para estar acompanhando aí a gente também. Estou muito feliz de estar aqui para a gente poder discutir um pouquinho sobre essa questão do orgulho, dessa troca, e acho que é o que você falou, Jennifer? A gente poder trazer essa parte para além do sofrimento que está ali inerente à nossa sociedade, mas também a construção, as trocas, as potências, o que a gente pode também fortalecer. Perfeito, obrigada, meninos. Nos últimos anos, os dados começaram a dar rosto e voz aí para uma parcela enorme da população. Segundo o IBGE, a gente tem 2,9 milhões de brasileiros adultos que se autodeclaram homossexuais ou bissexuais. No entanto, ainda tem uma lacuna entre o número de pessoas e os espaços que elas realmente ocupam. O que esses dados do IBGE revelam sobre a importância de políticas de inclusão nas empresas e na universidade, na opinião de vocês? Bom, até o importante que o Rafa traz com relação à inclusão, Eu sou um homem negro de pele não retinta, traços negroides, barba por fazer, cabelo raspado. Estou usando uma camisa azul clara, por cima um suéter com umas estampas de flores. E atrás de mim aqui eu tô com o banner, do Metocast. Quando a gente para pensar na questão do IBGE e levar em consideração que ele traz esse dado de 0,8% da população sendo homossexuais ou outras dissidências da pauta LGBT, da sigla LGBT, levar em consideração que essa população está tendo um registro. Isso equivale a 2,9 milhões de pessoas. Pessoas que se assumem ou que falam ou se nomeiam como. Mas a gente ainda vive um país muito preconceituoso e que nem todas as pessoas conseguem, podem ou têm a permissão do seu ambiente, do seu espaço ou na família de falarem ou se identificarem como LGBTs. Então, se esse número é dado de quem se denomina, a gente também pode ter uma subnotificação de outras pessoas que não se reconhecem ou que não se entendem ou que não têm essa permissão social. E, ao mesmo tempo, é um dado que traz para a gente uma lógica para a gente poder construir políticas públicas. Porque se a gente tem quase 1%, 2%, 3%, qual é o valor, qual que é o impacto das pessoas estando, por exemplo, no mercado de trabalho ou das políticas que são direcionadas
relacionadas. Então, tendo uma instituição como o IBGE, que traz para a gente dados históricos de uma análise não só demográfica, mas sociográfica e de questões que têm peculiaridades que precisam e demandam, né, como, por exemplo, saúde, educação ou outras ações, é de grande relevância. Sim, é muito importante a gente pensar nessa ideia, né? Quando o Davi traz dados e porcentagens, a gente entende que há uma visibilidade sobre essa população, um reconhecimento dessa existência, mas o quanto que essa existência está realmente presente nos espaços, né, do restante da população, ou está inclusa nessa sociedade que a gente está pensando, né? Então, a gente fala de diversidade não só numa exclusão, numa pequena porcentagem que existe como se a gente visse de fora, né, de um continente a uma ilha. É pensar também o como que essa população que se identifica e que está aparecendo nesses dados está atuando nas empresas, né, nas universidades, como você fala, em acolhimento, em troca, em cargos e posições, como que isso está se fazendo presente para além da gente pensar eles existem, mas eles existem onde, como, né, de que maneira, né, pensando em violências, pensando em retrocessos, em ameaças constantes, apesar de a gente não querer falar o tempo todo de sofrimento, acaba aparecendo, né, na sociedade. E a gente trazer também onde eles estão em conquistas, como que essa população se caracteriza e, a partir dela, como que o restante da população também se entende, né? Isso é um dado que a gente vai trazer, inclusive, para falar como que isso se insere no restante comunidade. Como que isso se insere, essas pessoas se inserem no trabalho, nas organizações, nas universidades, né? Dentro do mercado de trabalho ainda tem muito preconceito. Eu trabalho com RH e a gente sabe o quanto as pessoas ainda têm um viés e piadinhas, às vezes, que já não deveriam mais acontecer. Como as pessoas que querem advogar sobre a causa, elas podem, nesses ambientes de trabalho onde a gente também é empregado, né? A gente não tem tanto poder e às vezes a ameaça vem de cima, como a gente pode ir pelas beiradas, que pelo menos essa é a minha opinião, né? Não sei se eu estou correta, e advogando para ir acabando com esses vieses e com esses preconceitos no ambiente corporativo? Aí acho que primeiro entender o que é pelas beiradas e se realmente é o caminho que a gente quer apresentar, o que a gente quer trilhar, seja qual for a ideia do recorte social, né? Seja na parte LGBT, ou PCD, ou antirracista, misoginia, né? A gente falar de machismo, entender qual que é o nosso papel, inclusive, diante desse lugar, né? Diante dessa sociedade ou dessa opressão e repressão que vem de cima. Como que a gente vai se posicionar, ao mesmo tempo em que é algo que a gente discute socialmente, como um grupo, ainda também tem a individualidade de cada um. Como que eu consigo lidar com a minha sexualidade, com a sexualidade do outro, com o gênero, com essa discussão e com a minha relação com o trabalho. Né? Então, são muitos contextos para a gente jogar uma regra, talvez. Eu entendo que a gente precise sempre pensar em vamos começar pelo acolhimento, pela escuta, pela busca do entendimento, né? Estudos. Aquela brincadeira, estamos em 2026, né? Já passamos as piadinhas dos anos 80, 90, já passamos das desculpas e justificativas ultrapassadas, mas ao mesmo tempo também temos nossas limitações. Então, como que eu consigo lidar nesse meio com as pressões que vão cair sobre mim, mas também sem deixar o outro, né, cair sozinho? Sim, e tem uma questão que é muito importante da gente pensar, que o que é piada? A piada é algo que todos nós, de alguma forma, poderíamos ver graça. Mas quando a piada ela ofende alguém, ela coloca a pessoa no estado pejorativo, rebaixado, ou quando ela faz com que alguma especificidade da pessoa seja vista como algo que não é levado a sério, será que isso é saudável? E é muito importante essa pergunta que você traz sobre o mercado de trabalho e algo que é relevante, né? Não só no cotidiano, mas também dentro das ciências, da pesquisa e das políticas públicas, são os dados. Muitas pessoas acabam pedindo demissão
por não aguentarem ficar no espaço das ditas piadas, dos bullings, né, desde a escola até o mundo profissional. E recentemente nós tivemos uma pesquisa que ela foi feita pelo Instituto Matizes, junto com o Instituto Mais Diversidades e com o Banco Mundial, instituições extremamente sérias. Foi uma pesquisa que levou 3 meses, aproximadamente 11.200 pessoas responderam para questionar qual é o custo mercadológico da exclusão ou da não participação das pessoas LGBTs. Esse valor chega a aproximadamente 92 bilhões. Isso é um impacto de aproximadamente 0,8% no PIB. Então, quando a gente para pensar que a questão do emprego, ela também está dentro de políticas públicas e da garantia de direitos, a gente tem que pensar que isso também afeta a economia. Então, se a pessoa vê isso como apenas uma chacota ou uma piada, às vezes é um talento que você poderia ter na empresa de forma inventiva, criativa, interpessoal, desenvolvendo um produto e trazendo diversidade. Isso representa dentro do trabalho também a população brasileira. Nós somos uma população miscigenada. Então, os impactos do bullying, da piada, ou de não ter nas empresas maiores um compliance, ou nas empresas menores essas políticas que vêm desde os direitos humanos até os direitos constituídos por legislação, tem um impacto psicológico, social, tem um impacto econômico e de evolução do nosso país e da nossa sociedade enquanto um Estado democrático de direito. Uhum. E pensar politicamente isso é muito importante, né? Quando a gente fala o que eu posso fazer, que eu que estou de fora, a ideia que falar, antigamente era simpatizante, hoje é aliado, aliade, o que eu posso fazer estando de fora? Primeiro, ou diretamente dentro do seu ambiente, ou diretamente com o sujeito, ou politicamente também enquanto sujeito nessa sociedade, né? São dados preocupantes que a gente tem, mas que também trazem aí a ideia de que como que essa sociedade está se desenvolvendo e caminhando para lidar com esses dados. Né? O que eu, enquanto indivíduo, estou fazendo fora da empresa para que haja um reflexo mesmo dentro dessas organizações, sejam elas pequenas, sejam elas grandes empresas, né? Pensando até nas empresas estatais, né? O que a gente está falando aqui? É o privado, é o público? O que eu consigo lidar para que também haja garantia de direitos dessa população, né? São muitos vieses da gente pensar que atitude que eu posso tomar, como que eu posso lidar. Perfeito. Nossa, desculpa. Pode falar. Que eu não queria deixar esse ponto escapar, eu queria trazer também mais um ponto de intersecção, além desse que a gente já trouxe. Vocês comentaram sobre o impacto dessas problemáticas, até mesmo na economia, por conta dessa parcela da população. E uma outra coisa que eu pensei também, na verdade, é uma dúvida tirada mais em 2 partes. Primeiro, para entender se esse contexto é real, de que, dado tudo isso posto até agora, se ainda não, né? Se existe parte ainda da comunidade LGBT+, que sente que precisa separar quem ela é na vida e quem ela é no trabalho. Às vezes pessoas que não são abertamente parte da comunidade LGBT+ no trabalho, se isso é uma problemática de fato e se sim, se isso, além dos impactos tanto econômicos quanto humanos, né, enquanto sociedade, os problemas que isso já por dito assim, obviamente, se isso também não afeta o psicológico das pessoas, porque elas se obrigam, por motivos de preconceito, a serem quem elas não são dentro de um ambiente que é muito importante para elas e para todos nós, que é o trabalho. É muito importante a sua pergunta, o que você traz, e algo que é relevante também da gente trazer, é que quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala da pauta LGBT, não é um grupo hegemônico. E daí a gente tem que trazer à baila, a gente tem que convidar, né, para essa discussão uma palavra, né, grande, mas que ela é muito importante, que se chama intersecção. Então, quando a gente fala da pauta LGBT, das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e outras dissidências, como são ditas, a gente tem que trazer recortes de raça, de classe, de gênero, as questões territoriais, as questões geracionais, entre outras. Por quê? É muito diferente quando a gente fala de uma pessoa trans, vamos pensar numa mulher trans, negra e periférica, de um homem gay, classe média, que mora numa região nobre.
Então, quando a gente para pensar nessa questão da intersecção, quais são as violências que essas pessoas sofrem antes mesmo delas abrirem a boca? Tem um autor muito importante que se chama Fanon, e o Fanon fala muito da questão das pessoas racializadas, pessoas negras, né, pardas, que o corpo dentro de uma sociedade que ela é preconceituosa estruturalmente já fala. Então, muitas das vezes, quando vê o jeitinho ou a cor, e é o que você trouxe da piada anteriormente, isso vem de desqualificar ou não aquela pessoa do lugar que ela está ou não. Então, a gente ainda fala de aparência, a gente ainda fala de uma estética construída, a gente fala ainda de uma sociedade que foi criada por desenhos, por filmes, por Hollywood, por revistas, pelas modelos e os modelos. Então, quando você traz o mundo do trabalho, quais são as caras que são ditas e o que se vê como grandes empresários, diretores ou diretoras? E quando você traz a questão de uma pessoa LGBT, e ainda dentro desses preconceitos que existem, como que a pessoa ela tem receios de ser agredida, de ser diminuída, de ser desqualificada. E quando você pergunta do impacto sobre a pessoa ser uma pessoa LGBT, muitas delas precisam ou se colocam no lugar de precisar trabalhar em dobro. Eu preciso ser um profissional estupendo, incrível, fora da regra, para que de alguma forma eu não veja o que pode ser visto ainda como um defeito. Muitas pessoas fecham suas redes sociais e têm essa dualidade para ter um lugar de segurança na vida pessoal, para proteger da vida profissional, para que não tenha isso como algo pejorativo. E isso causa um desgaste gigantesco, que é um outro conceito que a gente pode e vai ser diluído aqui na nossa conversa, que são os estresses de minoria. Então, a roupa que eu visto, o meu cabelo, como eu ando, o meu tom de voz, como que eu performo aquilo que é esperado dentro do que foi colocado como uma norma. Então é extremamente desgastante para muitas pessoas e muitas delas fazem essa divisão para poder se proteger. Pensar no que você falou, né? O ambiente acolhedor, esse ambiente é seguro, esse ambiente existe. Que ambiente que eu estou trabalhando, que ambiente desde da classe social, desde esse recorte básico que é o principal, é o primeiro a gente pensar. Recorte de cor. E aí essa pessoa, ela está gastando 30% da energia mental dela para estar naquele trabalho, se preocupando. Posso falar de tal maneira? Posso agir de tal maneira? Posso usar determinada roupa? O que vão pensar sobre mim? Né? Então, a gente entender, será que isso afeta? Imagina eu pensar até, olhando aqui, né, a sua roupa, olhando o acessório, é um terço. Eu posso usar em todos os lugares o terço? Será que em qualquer empresa eu vou estar bem mostrando um terço? Isso é o que o Davi fez de comparação, por exemplo, entre um homem branco de uma região nobre e uma mulher negra periférica. Né? Em que momento que eu posso usar essa vestimenta, em que momento eu não posso? Em que momento eu posso ter um trejeito e usar muito gesticulando enquanto eu falo, usar minha mão, ter um cabelo um pouco mais tingido ou, né, considerado diferente, ou que a gente tem na cultura queer, né, me apresentar de determinada outra forma sem ser desqualificado. De que outra maneira eu consigo estar presente? Né? Pessoas negras, pessoas periféricas, pessoas LGBT, PCD, né? Enquanto que, inclusive, a gente incorre, quando a gente fala também da inclusão anteriormente, né? Em algumas empresas, principalmente startups, que estão colocando aí, vamos colocar a diversidade porque é um ambiente seguro. E quando você começa a observar com calma, na verdade a gente está criando fetiches, ícones, né, chaveiros, os totens, né, a totemização daquela situação. Então, não, olha aqui, eu tenho uma pessoa negra, olha como eu tenho uma pessoa LGBT, aqui é um ambiente seguro. Só que essa pessoa consegue se expressar? Ou essa pessoa precisa trocar, não pode falar, eu e meu companheiro, eu e meu marido, ela tem que falar, eu vou sair com uma pessoa. E a gente sabe que a inter-relação dentro do trabalho vai trazer tanto aspectos positivos para a produção do trabalho em si, né, quanto para o crescimento criativo, o crescimento da própria empresa, o crescimento da relação entre as pessoas ali. Se eu não consigo me abrir, como que eu divido esse espaço com essas mesmas pessoas? Então, sim, é preocupante e é importante que a gente fale sobre isso. Eu acho que muitas empresas ainda têm, assim, um único exemplo, né? Eu tenho desse espécime, né, aqui, para mostrar para todo mundo que eu tenho. Aí, em junho, a gente faz uma festa aqui do Orgulho Gay
E aí o resto do ano a gente esquece e deixa de lado a pauta, como se só naquele mês essa pauta Exato. importasse, né? E aí eu tenho um de cada categoria, né? É. O pessoal da limpeza eu tenho funcionários negros da minha empresa. Quem que tá ali, ó, é a copeira, né? Olha como eu tenho mulheres, mas elas não podem engravidar também. Né? Olha como eu tenho pessoas LGBT. Quantos? Um que é a pessoa que pode ser caricata pra gente falar, ele é LGBT. Né? E aí entra, quem é LGBT? Por quê? A gente fez uma avaliação ampla com pessoas LGBT ou a gente contratou o homem branco, caricato, mais afeminado, porque a gente sabia que... não que a gente tenha que trazer isso, a gente pode até discutir um pouco sobre, se for o caso, o que inclusive entra nessa ideia do posso ser afeminado ou não no trabalho. É minha característica ou não no trabalho? Porque se eu tenho que pensar nisso, some metade do meu tempo. Se eu tenho que me segurar sobre os meus trejeitos, some metade do meu tempo de produção, de trabalho, e aumenta a minha carga de estresse, né? Sim. E aí a gente entender também se eu tenho uma busca ativa por essas pessoas, ou eu tenho uma busca por pessoas LGBT, ou eu tenho uma busca por pessoas. Como que a gente está trabalhando isso? Né? Qual que é o nível dessa inclusão? E quando a gente para pensar em inclusão, e é uma analogia muito importante que a população PCD traz, que é a inclusão em analogia. Não é só você chamar a pessoa para ir ao baile. É você chamar a pessoa para dançar dentro das condições que ela tem. E aí a gente vai entrando muito nisso de muitas pessoas entenderem, acharem ou interpretarem que é uma busca por privilégios. Mas a gente vive pelo nosso Estado democrático de direito, pela nossa legislação, que todas as pessoas são iguais perante a lei. Então, se a gente é igual nos deveres, por que a gente não é igual nos direitos? Por exemplo, festa da empresa. Posso levar meu companheiro? Ou num casal que seja, né, de mulheres com o seu filho? Festa das mães, festa dos pais. Como que isso é tido? Então, até quando, né, o Rafael traz a questão do homem afeminado. Por que o afeminado é pejorativo? Que se relaciona com a questão de gênero feminino ou mulher. Exato. É mais frágil? O que se espera? Então, muito se diz de uma regra e do modelo, como a gente estava falando. O que é esse modelo? Sendo que a gente é uma sociedade tão diversa. Então, quando a gente fala da pauta LGBT e a gente vai relacionando com outras pautas, como as questões raciais, as questões de gênero, quando a gente, né, não é meu lugar de fala, mas falando sobre as mulheres, as pessoas com deficiência, as pessoas negras, né, a própria infância e adolescência, quando muda, que a gente não usa menor mais, a gente usa criança ou adolescente, porque a questão de menor, você tirava inclusive a autonomia da criança também poder ter ali o seu lugar de fala, né, de expressar o que ela sente, e objetificando esses corpos para que eles sempre se colocassem só no lugar de produtividade, dentro de uma norma que muitas das vezes é propagada como hétero, cis, porque a gente tem o advento das pessoas trans, né, e dentro das legalidades, desde a parte jurídica até a parte psicológica, que a gente tem resoluções hoje para o atendimento, cuidado e zelo, assim como também outras dissidências. Então, é um convite que não consegue se dissociar. E mesmo dentro da pauta LGBT, entender que não é hegemônico, que existem vários recortes que precisam ser considerados. Isso é respeito, né? É uma consideração, porque não é uma busca de todo mundo ser igual, mais do mesmo. Né? Exato. Até te ouvindo eu lembrei, né, dessa questão, o homem afeminado e o que ele representa, a proximidade com a mulher, ou a proximidade do que é mesmo. Vamos falar sobre machismo, vamos falar sobre misoginia, mas a gente também entender, não, eu quero uma pessoa LGBT, eu quero um homem gay, mas que não aparente ser LGBT, né? Um homem que ainda ainda se posiciona, ainda transmite um posicionamento hétero, normativo, ou que se pareça mais com o que é tido como cisgênero ali naquela postura, né? Que esteja dentro de um padrão dentro da minha empresa, ou dentro do meu local de estudo, ou aonde for. Né? O que eu considero ali principal e primordial para ter acesso a essa população, ou para que essa população tenha acesso a esses locais. Perfeito. E existe uma explicação psicológica, né, aproveitando que vocês dois são psicólogos, para o impacto positivo que uma referência de sucesso, seja um CEO, seja um político, seja um cantor, seja um cientista, causa na saúde mental do jovem que está começando agora? Sim,
Muito. Muito. Imaginei. Quando a gente recebe o convite para vir no podcast, né, acho que o Rafael também a gente vai rimar muito em algumas falas, não porque a gente tem uma visão de mundo igual, mas muito similar, mas que vai se, né, Rafa, se distribuindo. Quando você para ver a construção do imaginário, da memória, do simbolismo, do que é uma pessoa LGBT, muitas das vezes a gente vai se remeter às artes, por exemplo. Então você tem muito imaginário de uma pessoa extremamente caricata, sensível, ou que tem um gosto específico para estética ou para moda, ou que é muito grossa, sempre muito caricata, né? Colocando ali numa forma muito fantasiosa do que possa vir ser uma pessoa escandalosa, enfim, ou promíscua, né? Trazem muito isso associado à promiscuidade, à vulgaridade, ao pecaminoso, ao mal, ao feio. E as carreiras, né? A gente fala de arte e sensibilidade, mas a gente também fala quais são os lugares que essa pessoa pode ocupar em carreira e profissão. Exatamente. Né? Cabeleireiros, manicures, estética, fashionistas, né, modistas, aí são os grandes exemplos que temos, inclusive, no Brasil, ou humoristas. Sim, né? Que aí vem a parte do lugar que é esperado, da piada, da diversão e entretenimento. E é muito bom isso que o Rafael traz, no sentido da gente pensar quais são os outros lugares que a gente pode ocupar. Hoje a gente tem algumas pessoas que vão tendo uma voz muito grande, né, nas grandes mídias. Uma delas na política, por exemplo, é a deputada Erika Hilton, ou a Duda Salleberg também, assim como foi Jean Williams, que foi um dos precursores aí na vanguarda de defesa da população LGBT. Nas artes, a gente começa a ter destaque como a Lineker, Linda Quebrada, ou mais numa parte artística como Glória Groove ou Pablo Vittar. Mas a gente tem muitas pessoas que vêm de lutas e do próprio posicionamento de corpo, como Marina, como Simone, como Ney Matogrosso, né? E muitas fora do Brasil, aí Frida Kahlo, né? Uma mulher bissexual, a gente tem Freddie Mercury também, Elton John e muitas outras dissidências. Só que além desses lugares que existem nas artes, quais outros lugares tem? Como o Turing, que é um cientista britânico, que ele consegue, né, dentro de uma ciência da computação, decodificar algo que estava criptografado e consegue auxiliar na guerra contra o nazismo. E ele precisa se resguardar depois da sua insignificância, você falou sobre trabalho e vida pessoal, porque por ele ser um homem gay, ele é condenado à morte. De uma forma, assim, terrível. Então, ele serviu enquanto produto e prestador de serviço, mas não serviu enquanto cientista por ser um homem gay. E isso ao longo da história, que foi, né, durante muito tempo, motivo da patologização. Então, quando você tem grandes exemplos e bons exemplos que não aparecem na televisão, vitimados por violências ou por crime, né, os crimes de LGBTfobia, as pessoas conseguem olhar e pensar, eu posso simbolizar, eu posso estar naquele lugar. Eu consigo me ver sem estar no noticiário de alguém que sofreu violência ou que foi condenado à morte e que pode inspirar. Eu sou tímido, eu não sou artista, eu não sou político o suficiente. Acho que política está em tudo, mas, né, no sentido mesmo do ofício. Mas eu posso ser uma cientista, eu posso ser uma coordenadora, eu posso ser um diretor, eu posso ser uma professora. Então, ver exemplos traz um significado não só da memória, mas do simbolismo, da significação de eu não preciso esconder quem eu sou, e eu não vou sofrer sempre. Tem a possibilidade de eu ser quem eu sou num lugar de direitos a partir dos exemplos bons que eu tenho. Né? A partir das referências, né? Eu me modelo através de referências. Eu começo num grupo familiar, eu tenho minhas pequenas e primeiras referências, né? Pequenas no sentido de quantidade, mas grandes em sentido de significado, né? Tenho minha família, tenho os grupos de amizades e assim por diante, trabalho, e a partir daí eu vou me construindo. Eu vou
né, internalizando essas figuras, essas referências para eu poder desenvolver quem eu sou. Se eu consigo desenvolver quem eu sou a partir de referências que são um pouco mais visíveis e diversas, eu consigo me entender de outras formas, né? Então eu me desenvolvo de uma forma um pouco melhor construída. Eu concordo plenamente com o Davi, a gente tem muitos pontos que vão sempre, né, se encontrar, justamente porque a visão é essa. Quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de psicologia, por mais que caminhemos por caminhos, né, por trilhas diferentes em muitos aspectos, muitos pontos vão se convergir, né? Eu gosto quando vem o exemplo de artistas, porque até um certo ponto a gente tem uma transição nacional ali, histórica, sobre como eram tratados esses artistas. Fred Mercury não precisava jogar na cara que ele era gay. Muitas vezes a gente escuta isso. Ele não falava sobre sexualidade. Só que quando você observa a trajetória do Fred Mercury, a gente vê a sexualidade presente em todo momento. Ainda assim, muitas vezes a gente escuta, ele não precisava se colocar no palco enquanto gay, porque ele tinha uma potência vocal. E aí a comparação que hoje sempre se faz é, por exemplo, com Pablo Vittar, ou, né, Glória Groove talvez um pouco menos, mas com Pablo Vittar, que é por que ela precisa se apresentar enquanto drag, né? Como se diminui essa arte, quanto que a gente omite a sexualidade de artistas anteriores. Elton John, né, que apesar de todo mundo saber e falar, a gente não citava de forma clara, lúcida talvez, ali de forma um pouco mais explícita. Acho que clara nem é uma palavra muito boa hoje em dia, mas a gente vai cortando. Explícita mesmo, né? A gente discute, se você conversa com alguém de 2, 3 gerações para trás, você consegue escutar muitas vezes, mas essas pessoas não falavam sobre sua sexualidade. Simone, Gal Costa, Marina Lima, né, Caetano Veloso. Depois a gente vai ter uma discussão sobre isso no Brasil, e isso também vai mostrar como que essa transição acontece aqui. O como que hoje a gente consegue, de repente, ali ter na política, sair do Clodovil, que era o famoso eu não preciso da pauta gay aqui presente, né, para uma Erika Hilton, para um Jean Williams, para uma Duda Salabete, que está ali discutindo diretamente, para um Guilherme Cortez. Somos pessoas bissexuais, transexuais, somos pessoas homossexuais e estamos aqui discutindo essa pauta sim porque somos significativos e presentes. Né? Isso começa a mudar, com Lineker também trazendo a primeira mulher trans a ganhar um prêmio latino, um Grêmio. Isso é muito importante e significante para a gente. Né? Sair da ideia de que a pessoa é só talentosa e não fala sobre a sexualidade. Não, a gente tem isso também. Sim. E isso traz uma referência para quem vê de fora. A Mara Moira, que também, eu não sei se é Moira ou Moira, vou pedir desculpa a ela, que é da Unicamp, uma doutora em literatura trans, maravilhosa, que também traduz muito essa luta. Né? A gente tem pessoas incríveis aqui, tanto no próprio conselho de psicologia, que hoje a gente consegue observar. São pessoas que são psicólogas, pessoas que são empresárias, pessoas que são políticas, e que também são cabeleireiras, e que são estilistas, e que estão presentes em todas as áreas, mas que a gente consegue transmitir a importância de estar ali num posicionamento LGBT sem se esconder ou você ter que omitir, né, trazer uma pauta velada. Hoje a gente discute já abertamente sobre isso. Então, essa transição é muito interessante, como ela ocorre. Ao mesmo tempo que essas mesmas pessoas não precisam só cantar, interpretar ou defender politicamente apenas as pautas LGBTs, como a gente vê muitas dessas vereadoras, deputadas, senadoras, enfim, falando sobre a jornada de trabalho, que isso afeta toda e todo trabalhador. Então não é uma questão só de sexualidade e gênero, mas é uma questão humana. Então tá ali também trazer uma representação que não se limita só a falar de si, consigo, com as mesmas pessoas, mas com um todo. E isso é um respeito que muitas vezes é visto como limitado. E para algumas pessoas incomoda, mas é muito análogo ao que falam dos povos originários, das populações indígenas, de que como que ele é uma pessoa indígena e tem um celular, como ele é uma pessoa originária, né, e está ali usando tecnologia, porque o mundo evolui.
Então, há um incômodo muito grande também na emancipação dos corpos, e quando vem exemplos que extrapolam as bolhas, ainda há uma pauta conservadora que se incomoda, porque quer que as coisas continuem do jeito que sempre foi. E aí a gente entra em questão de domínio, de poder, em castas, hierarquias, só que, novamente, né, um Estado democrático, o mundo é diverso e todas as pessoas precisam ali, né, resguardar as devidas proporções com equidade, ter o seu espaço. E não é só sobre si, é sobre todos nós. É sobre o coletivo, Sim. né? Você vai ser sempre essa dinâmica, a troca, até trazendo a ideia da referência. Por que que eu preciso de pessoas ali que me mostrem esse caminho e essas possibilidades? Porque sempre vai ser uma troca. Eu sempre vou olhar para o social, olhar para o interno, subjetividade, objetividade, o que é concreto, o que aparece para mim, o que não está no meu imaginário só, né? Na minha lucidez, eu posso sim ser uma mulher trans, presidindo uma comissão sobre mulheres e falar sobre aborto, e posso também trazer a pauta, acho que 6x1 é dela a gente pensar, né? Ali, Samia Bonfim, desculpa se eu falar algum nome ali, né, a mais para provocar, mas é pensar pessoas que trazem essas pautas também, que fogem e que saem só do LGBT, mas que também se apresentam como LGBT. Né? O Guilherme, como eu falei, o Guilherme Cortez e a própria Erika Hilton, né? A gente ter pessoas que lutam por esses lugares, mas que lutam por outros também, porque é uma troca e eu posso falar, não, mas eu não preciso simplesmente ser aquele totem, que é o que conversamos, né? Eu tenho uma pessoa na empresa, eu tenho uma pessoa na política, eu tenho uma pessoa que vai falar disso, eu não preciso ter uma pessoa originária que vai falar somente sobre a causa de demarcação de territórios. Ela vai lutar ali por isso, sim, mas ela também vai lutar pela causa 6x1. Ela também vai lutar por outras causas. Né? Ela também pode falar sobre feminismo. Porque é para isso que existe a representação política. E isso é muito importante. A gente está presente em todos os territórios, em todos os trabalhos. E isso aqui a gente está falando de política, mas isso engloba todas as outras áreas. Né? Atuação, artistas, grandes nomes na Globo, quanto que a gente viu algumas pessoas perderem papéis importantes, sumirem ali quando se revelam, outras que saem do armário, digamos assim, né? Como sempre se falou, e começam a ganhar outros lugares de destaque, né? Outros lugares em outras produções, e veem que é possível fazer mais, e mostram que é possível fazer mais. Isso é importante. Perfeito. A gente fala bastante, então, gente, cortem. Mas assim, que é bom. Eu acho que está sendo um aprendizado aqui maravilhoso. Pelo menos para mim, tá sendo muito bom. Até trazendo para esse exemplo, que vocês comentaram sobre as pessoas que, por exemplo, faziam parte da comunidade LGBT, por exemplo, artistas, e que antigamente ou até hoje em dia precisam ser... Sempre tem esse mais, né? Tipo assim, por exemplo, no caso do Freddie Mercury, como você comentou, que ele era um grande artista e ele não precisava levantar essa bandeira, como se isso fosse um mérito ou um demérito. Sim. E a gente consegue observar isso. Uma outra pergunta que eu tenho, por exemplo, é um meio que eu acompanho mais até do que a música, que é o esporte, não só o futebol, como outros esportes. A gente tem hoje considerado assim as principais ligas, por aí, vamos colocar 20 ligas entre só a América do Sul e Europa, que são os que têm mais visibilidade. E a gente coloca 20 ligas, cada uma com 20 times, né? Já são 400 times. 400 times com 30 jogadores. Sim, são milhares de jogadores. E a gente tem casos de jogadores realmente assumidos, bissexuais ou gays. Sim. Você tem 1, 2. Então, assim, chega a ser cômico uma pessoa acreditar que isso, de fato, é um dado real, sabe? Então, é óbvio que existem pessoas que não trazem isso por medo desse julgamento, principalmente num ambiente sufocante, não só... homofóbico e bifóbico como o esporte no geral, mas também machista, até racista, ainda hoje no futebol, mesmo depois de ter um tempo. E eu acompanho, por exemplo, eu tenho naturalmente amigos assim da minha idade que também gostam de esporte, amigos que são gays, são bissexuais e que eles já... Eu estou trazendo isso para a mesa porque já ouvi relatos de amigos próximos meus que foram muito fortes sobre isso, e aí eu me senti até um pouco eu precisava trazer isso. E querendo ou não,
é desmotivante para as pessoas que sonham um dia chegar em certo lugar e eles veem que aquele lugar elas não são bem recebidas naquele lugar, querendo ou não. E isso vai no ponto contrário do que a gente estava trazendo sobre o quão importante é uma referência, mas não só isso, quão destrutivo é você não ter uma referência. Perfeito. Assim, eu não sou a melhor pessoa para trazer nomes, principalmente eu tenho uma memória ótima para eventos, péssima para nomes. Mas tá te escutando e eu acho que, primeiro, ponto A, o quão importante é você trazer esse desabafo e essa experiência pessoal, porque falando até de como que eu posso agir, né, nessas horas. Desabafando já é um primeiro passo. Você conseguindo falar sobre e conseguindo trazer, tirar o tabu maior sobre o assunto é o primeiro passo. A gente conseguir conversar o quanto que isso nos afeta, seja eu LGBT ou não, o quanto que isso me afeta no ambiente, determinada conversa, determinadas pessoas falando sobre o assunto, e eu conseguir trazer essa experiência, isso já é um grande impacto. Isso já faz outras pessoas também terem uma referência em você e pensarem, olha, então dá pra gente discutir sobre isso. Passei por essa situação. Olha que interessante, né? E falando sobre esporte, mais especificamente, a gente tem um grande exemplo do futebol americano, né? Que ele faz a revelação dele, ganha um programa de entretenimento ali, um reality show para encontrarem ali um parceiro para ele. Acredito que você já deve ter visto algo sobre, se você acompanha esporte, né? É algo que a gente entende. E, inclusive, iludem ele e enganam num programa. Ele depois descobre que o programa não tinha nada a ver sobre encontrarem um parceiro. Existiam, inclusive, algumas... alguns papéis ali de pessoas interpretando e algumas situações já roteirizadas. Então, tipo um show de Truman. Tipo um show de Truman, como se fosse um reality show de verdade, e na verdade ele não tá ali para encontrar ninguém. Então, usam da pauta de um grande jogador, de um grande nome do futebol americano, para ir para um reality show, pra gente estabelecer um programa e iludi-lo. Então, a gente tem muito também dessa referência, desse exemplo, que às vezes acaba sendo socialmente colocado para um sofrimento. Como que eu, enquanto LGBT, vou encarar e vou falar, nossa, mas eu pratico esporte, como que eu vou me expor? Se eu tô vendo essa pessoa que se expôs, sofrer. Que aí acho que entra também essa ideia, a gente precisa lidar também com essas referências. E da falta delas. É algo que aparece muito, inclusive, eu atuo muito na clínica, né, em dimensões sociais, isso aparece muito na população LGBT. A falta de referências. A minha referência quando eu crescia era ver Clodovil Vera Verão. Quem que era a minha referência enquanto psicologia? Era difícil, né? Sim. Quem que era a minha referência enquanto trabalho administrativo, enquanto estágio? Não tinha. Então, essa falta faz com que nós precisamos construir uma outra referência, uma referência própria. E a partir daí, inclusive, repensar as referências que a gente quer no mundo, o como que essas referências negativas podem, né, se refazer e se desfazer. E aí, contrapondo a essa referência do futebol americano, a gente tem uma referência no vôlei brasileiro. Né? Que, de novo, eu sou péssimo como nome, se vocês lembrarem, por gentileza. Né? Que acho que ele traz uma referência muito positiva pra gente. E é importante você trazer o esporte, assim como a gente fala das artes, o esporte e a educação também, literatura, enfim, ciências. O esporte é um espaço que ele também é pedagógico, é um espaço que ele ensina competitividade, respeito, ética, troca, disciplina, né, como disse Rafael. E quando a gente fala da questão de referência, a gente tem um conceito muito importante nas pautas, né, nas políticas públicas, que é representatividade. A referência, ela traz para a gente uma inspiração, só que a representatividade, ela amplia o conceito nas diversas ações e na postura com que a pessoa se coloca diante das diversas questões que tem. Não só na hora do jogo, mas na hora de prestar-se a uma reportagem ou como convida com que as outras pessoas estejam lá.
Quando a gente fala da pauta LGBT, durante muito tempo, até a década de 80, meados do início dos anos 90, via DSM, que é o manual de doenças que caracteriza o que eram doenças e acometimentos, transtornos, a pauta LGBT era vista como uma doença. E isso muito inflado também pelas imprensas, pelas mídias, quando a gente tem, né, uma epidemia gigante de HIV/AIDS. Dito em diversos momentos como o câncer gay. E isso afeta, por exemplo, desde a questão das relações interpessoais até a moda, aonde, por ser uma conotação gay e associar o gay ao, entre aspas, feminino, os homens passam de usar roupas mais curtas, mais justas, ou que tinham essa autoestima com o corpo, para roupas mais soltas. Né? Então você vê lá nos anos 70, 80, todo mundo com shortinho, com cropped, etc. E hoje, inadmissível que você use determinadas roupas. Então começa da estética dos corpos, de como eu não posso me identificar. E é até um conceito que vem do que era a pessoa sarada. Quando a pessoa estava, né, numa situação com relação à sua imunidade com HIV/AIDS, ela tinha um corpo que ia adoecendo. E esse corpo, ele ia minguando. E o oposto disso eram as pessoas saradas, e vem esse advento atlético. Então, reforça-se os espaços atléticos como um lugar de pessoas que estão saradas, que são altivas, ativas, e essa representação dentro, novamente, da norma, da regra. É uma regra hétero, né, cis, que não trans, branca, muitas das vezes, e de uma classe que traz uma conotação de sucesso. E quando a gente coloca pessoas que não estão dentro disso que foi criado como uma norma, como uma regra, é como se você tivesse ali dentro alguém adoecido, ou que você pode se sentir mal, ou a pessoa pode te assediar, ou entra na questão da própria promiscuidade. Então, associar a doença, associar o pecado, associar o mal, associar ao ruim, isso também afeta o esporte, porque ali você não pode ter nada que macule a competitividade, que macule o grupo, que deturpe aquilo que é visto como saudável para ser campeão. Então é muito importante isso que você traz. E a gente tem exemplos, né? Se não me falha a memória, como o Rafael diz, a gente tem, por exemplo, no vôlei a Tiffany, que é uma atleta trans, que já jogou em outros esportes, como também tivemos o Richardson lá atrás, que também mudou de esporte, outras atletas e atletas olímpicos que, né, se assumem ali, não só gays ou lésbicas, como também bissexuais, que a gente precisa falar muito sobre a bissexualidade e dar visibilidade. Claro, as pessoas trans e outras dissidências, mas que, por exemplo, a gente teve recentemente, numa das competições que a Tiffany estava, uma vereadora do sul do Brasil, que ela faz uma lei, a toque de caixa, proibindo que as pessoas trans estejam participando de competições desportivas. Só que além de ela colocar trans, ela coloca cis, ou seja, ninguém poderia participar. Sim. E por um medo, que é o que a gente fala da fobia, por uma proteção de algo que não precisa, né, ser excluído ou exterminado, como se fosse uma doença ou um vírus, ela coloca tudo o que ela imagina, da cabeça, da crença. E isso é muito perigoso, porque a gente, enquanto psicólogos, nós trabalhamos, e a própria psicologia, enquanto ciência. E desde a década de 80, 90, né, com a retirada, e recentemente, 17 de maio, é o Dia Mundial de Luta contra a Homofobia e LGBTfobia, que é quando é retirado, né, dos manuais, né, DSM, CIDS, a questão da homossexualidade ser vista como doença. E essa luta nasce, no Brasil a gente tem uma resolução na psicologia que não admite que exista a cura gay. Logo, outras com relação à população trans, travesti, bissexuais, lésbicas e outras dissidências, que traz, né, essa informação de que a psicologia, enquanto ciência e profissão, não cura o que não é doença. E isso vai falar com o esporte, isso vai falar com a educação e com a existência dessas pessoas. Até nos elevadores, quando vocês entrarem, tem uma lei que você não pode discriminar, né, uma pessoa pela cor de pele, pelo gênero, pela sexualidade ou doenças não contagiosas. Se tem num elevador uma lei,
é porque isso já aconteceu muitas vezes. Se tem placa, Né? tem história. Se tem placa, tem história, né, Rafael? Então é importante que a gente entenda, não é só uma questão recortada no esporte. Tem muitas coisas que acontecem e por isso que a gente está desenvolvendo ciência a todo momento e as leis também. Sim, e o importante da gente estar aqui, inclusive, falando isso e sobre esse assunto, é também atentar as pessoas a também procurarem justamente essas causas, esses discursos, esses textos. Como o Davi bem falou, quando eu faço um texto sem um embasamento científico, sem um embasamento legislativo, jurídico, sem um embasamento nem só com o embasamento do medo, o fóbico, eu torno esse texto um texto somente preconceituoso e em si só inútil. Vozes da minha cabeça. Né? Vozes da minha cabeça. Porque quando eu trago, sem entender o que é gênero, sexualidade, e coloco que pessoas hétero, homo, bi, trans e cis não podem praticar esportes, quem pode? Ninguém. Então eu não procuro entender, eu não estudo. E isso é um erro que a gente corre de incorrer, por exemplo, no esporte. Eu acho que é uma pauta muito importante, sim, né? Porque é uma pauta completamente dominada pelo machismo e pela homofobia, pela transfobia, e hoje, inclusive, a transfobia como algo muito, muito recorrente. Né? Pessoas trans podem ou não praticar esportes em competições junto com pessoas cis. Né? Quem vai dizer isso? Quem vai ditar isso? A ciência. A ciência dita uma série de estudos sobre, né, a passagem de transição desses corpos pelo gênero, inclusive com tratamentos eficazes, mas enquanto isso eu tenho pessoas falando, não, mas mulheres trans são mais fortes que, né, mulheres cis. Mas aonde está isso? Porque alguns estudos indicam a gente ter um ganho de força, mas uma perda de capacidade pulmonar. Se eu não tenho respiração suficiente para fazer força, eu tenho força? Então, dentro da ciência, eu vou fazer uma análise um pouco mais séria sobre isso, antes de falar. Então, eu não posso simplesmente falar, ela é mais forte que a outra mulher. Mas aí seria uma pauta da gente estudar, colocar realmente em voga e ter um estudo sério, uma decisão séria, uma discussão séria sobre o assunto. Não o que a gente vê hoje, que são esses perigos de não pode, não quero, não vai. Porque se elas também não podem competir com... Elas se identificam como mulheres, certo? As mulheres trans. Então não competem com homens. Elas não podem competir com mulheres. Com quem elas vão competir? Exato. E aí, se você pensar, acredito que em dados pessoas trans sejam 1% atualmente da população mundial, ou algo nesse nível, eu não sei se teve uma atualização. A gente tem, assim, dentre 1% de pessoas trans, qual a porcentagem de mulheres trans? Qual a porcentagem de mulheres trans que praticam e querem competir em esportes? Assim, começa a ficar... profissionalmente. Ainda mais profissionalmente, começa a ficar inviável. Eu simplesmente falo, não, essa pessoa tem que praticar e competir contra outra. Outra quem? Foi um debate que eu tive até com um conhecido meu. Ele falou, eu estava vendo um homem batendo numa mulher. Eu falei, mas não era um homem. Era uma mulher. Né? Mas na minha visão era, mas não era, assim, aí eu até fui um pouco ríspida, eu falei, você não tem lugar de fala, então assim, né, não fica, porque assim, quem é a gente para debater um assunto que a gente não está vivendo no dia a dia, né, deixa as pessoas que têm capacidade e competência para isso falarem, senão fica só no achismo. E aí uma dica que eu sempre dou, você viu uma mulher trans batendo numa mulher cis numa luta, numa competição justa? Você assistiu às lutas em que mulheres trans apanharam de mulheres cis? Ou você só pegou um recorte, uma luta, para estipular qual seria o dado que, né, representaria todas as mulheres trans e todas as competições de luta? Porque não é isso que a gente tem. A gente tem algumas pessoas trans que se destacam, outras que perdem, como estão em várias competições. Claro, eu também não quero fazer esse assunto virar o foco, mas acho que é muito importante que a gente traga isso, porque quando a gente fala de representação, também é isso. Aonde estou olhando quando eu vejo os 2,8 milhões, né? Os dados do IBGE. Eu estou olhando para esses dados de que forma? Pessoas que se destacaram e as outras que não se destacaram. E as pessoas que não estão nesse foco, nessa luz? O que eu estou enxergando disso? Como que eu vou lidar com essas pessoas se eu não olho para elas? Se eu não crio ali uma análise um pouco mais detalhada sobre o assunto, um estudo sério.
E é a partir daí que a gente vai começar a falar, vamos escutar então essa população e vamos trazer evidências sobre o assunto. Inclusive, a referência que você trouxe do vôlei é o Douglas. Douglas Eu já tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, ele foi muito receptivo, assim, foi um prazerzão assim, conhecer ele, jogou lá na minha cidade, então foi, assim, acho que uma das maiores referências que a gente tem hoje no vôlei. Sim, e que sofre muito, sim. acaba sendo muito atacado por conta Com disso, tanto certeza. ele quanto a Tiffany, eles sofrem muitos ataques. Com certeza. E puxando para esse assunto é querer muito colocar opiniões, que são, na verdade, são às vezes até crimes nas caras de opiniões, acima de estudos de comitês sérios que existem, que estão lá, né, para decidir isso. Então, assim, as pessoas esquecem que existe um comitê olímpico, um comitê de cada esporte para decidir isso. Então, enfim, até no caso do assunto do HIV/AIDS que você trouxe, tem uma, só antes da gente encerrar, uma matéria de uma revista muito famosa ainda até hoje em dia, sobre o próprio Cazuza. Na época, o Cazuza veio a morrer há alguns meses, ou um ano depois, alguma coisa assim, que ele já estava num estágio avançado de AIDS, infelizmente, e ele topou com muito custo realizar uma entrevista para essa revista. E quando sai a matéria, o título da capa da matéria é Cazuza, vítima da AIDS, agoniza em praça pública. Sabe? Então, isso inclusive rolou processo depois. Porque, assim, foi um grande catalisador nessa... Enfim, nessa, infelizmente, reta final da trajetória do Cazuza. É difícil. Posso só fazer uma provocação sobre o que você falou dos comitês? Claro. É que eu acho que muito válido hoje a gente trazer, sim, temos comitês, temos comissões, temos órgãos representativos que vão lidar com esses assuntos, e aí a gente começar a observar também, enquanto população, quem que esses comitês estão ouvindo, o que esses comitês estão lendo para tomar suas decisões. Sim, né? Sim. Desde uma decisão na Inglaterra contra pessoas trans, apoiada por uma fundação que é financiada por uma escritora, até no Brasil uma recente resolução do CFM, né, do Conselho Federal de Medicina, sobre pessoas intersexo que revoga uma decisão de 20 anos atrás, trabalhando com mutilação de corpos ao nascerem. Então, assim, quem estão sendo escutados? Essas pessoas estão sendo ouvidas, estão sendo observadas? Então, essas discussões estão sendo levadas a sério também nesses comitês, mas sim, vamos deixar para que, né, esses comitês, essas comissões façam, mas cobrá-los também de que eles atuem de forma séria, de forma científica. Com certeza. E não só quem escuta, mas como edita. Como você disse, né? Você tem a entrevista do Cazuza, um artista, e como foi pejorativa, porque é o que vendia. Né? Você pega reportagens dos anos 80, e as pessoas, elas apoiam que exista um extermínio. Né? Tem uma reportagem muito famosa que as pessoas são perguntadas o que elas acham, como que elas veem o ataque ou mesmo as violências, os assassinatos contra as populações LGBTs. E elas falam que tem que exterminar mesmo. Né? Operação Tarântula, né? Operação Tarântula. Vendo isso como um grande problema social. Né? E isso vendia muito. E aí a gente vai observando até aqui na própria mesa como é fácil com que a gente vá tendendo para o negativo, para o mal, para o que não deu certo, para o violento. É muito fácil, né? Porque é sempre algo que nos foi dado e condicionado dessa forma. Né? E fico muito feliz de a gente ter a oportunidade aqui de estar falando de bons sucessos, exemplos e o que pode dar muito certo também. Gente, caminhando aqui para o final, queria que vocês falassem um conselho para a gente realmente finalizar, né, de quem sente que a identidade hoje está sendo um empecilho para crescer profissionalmente, assim, rapidamente, né? O que vocês dariam de conselho para essas pessoas? Quer falar? Posso falar? Conselho, acredito que basal, né? Vai ser sempre mais difícil a gente se entender sem referência, vai ser sempre um pouquinho mais complicado, mas o mais importante é entender que aquilo não define você ou não define a sua existência ou as suas
possibilidades, as suas potências, né? Que o que vai definir é justamente entender que existem sim pessoas como você que vão ali também trilhar esse caminho, ter essa trajetória e, apesar de tudo, vão conseguir ter o sucesso, vão conseguir, né, se destacar de alguma forma, ou vão pelo menos conseguir viver de acordo com quem elas são, com a sua essência, independente dos fatores externos. Que pode sim acontecer fases de violência, mas que isso não define ninguém, que essas situações não nos definem, que a gente consegue fazer muito mais. Bom, agradecer vocês, né, pelo convite, Jennifer e Vinícius pela condição, Rafael aqui pela parceria, muito bom reencontrá-lo nesse momento e nessa troca. Ficaríamos aí, né, horas falando. Dias falando, inclusive de pessoas incríveis que nos inspiram. Duas coisas, você pediu um conselho, na verdade a gente como psicólogo, a gente não costuma dar muito conselho, mas a gente traz, né, algumas formas de abordagem. A primeira delas é agradecer quem conseguiu estar aqui com a gente até o final do MesaCast aqui da Metodista, né? E a primeira coisa que a gente tem na Aliança Nacional LGBTI+, a gente lançou esse trabalho feito por diversas cabeças, pessoas de diversos estados, um trabalho de 2 anos, um trabalho coletivo, que é o Manual de Psicologia e LGBTI da Aliança Nacional LGBTI. Gratuito para download, super colorido e didático. Ele é um manual não para ensinar, né, você a viver, mas um manual para que a gente possa entender o que são todas essas letras, com direitos, com resoluções, com livros, com datas, históricos, e não só para as pessoas LGBTI+, mas para as pessoas que são aliadas dessa luta, para todos nós entendermos um pouco mais da sociedade. E esse livro ele faz parte de uma enciclopédia de 28 títulos, empregabilidade, questões raciais, advocacy, toda a parte de direitos humanos, políticas públicas, investimento, dinheiro, religião. Então, acessem o site da Aliança. E para você, né, que está acompanhando aqui esse debate, é entender que uma pessoa heterossexual, ela nunca precisou se assumir, nunca precisou sair de lugar nenhum, falar de quem ama, quem deixa de amar, com quem tem sua intimidade, o seu sexo. E aí vem uma questão importante, é da gente entender que esse momento é um momento muito grande de transição. Faz pouco mais de 20 anos que foi retirada a patologização sobre as identidades, gênero e sexualidades. E a gente está numa construção muito grande. Então é importante que a gente entenda que isso não é uma doença, que a ciência não reconhece como uma doença e que o problema está numa sociedade que critica a forma como você ama e existe. Procurem profissionais qualificados, denunciem quem quiser curar você de uma coisa que não é uma doença. Nós temos regras, leis e resoluções. A primeira delas no conselho que a gente teve foi a resolução CFP 01 de 1999. A gente tem isso via STF, a gente tem isso como política pública. Então, desde um CAPES, CREAS, no SUS, na RAPES, vocês têm ali profissionais qualificados na saúde pública e também na saúde particular. Então, acessem auxílio de profissionais. E não tem como a gente ter saúde mental sozinho. A gente precisa ter rede, amizades, pessoas, no esporte, parcerias, na escola, professores e amigos, na vida, inclusive entendendo que nem sempre a nossa família nos reconhece ou nos aceita. Muitas pessoas são expulsas. E tem algo que é importante, que não veio à pauta, mas é quem a gente escolhe para ser nossa família e os nossos amigos. E isso para a população LGBT é essencial. Então, se você não mas você tem um amigo, abrace ele. E às vezes só a presença sua é muito importante. Porque às vezes as pessoas só querem ter direito a amar e a viver. E essa pode ser a chance que você vai ter de falar isso para alguém que você ama. Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada, eu acho que foi... A sua fala, afinal, acho que disse tudo. Né? Eu acho que... Quero agradecer quem está aí. Eu sei que a gente talvez tenha estendido um pouquinho do tempo, mas eu acho que é uma pauta super importante. E você que está em casa, a gente sabe que o mundo é difícil, como o Davi disse, dentro de casa, fora de casa. Mas tenha sempre orgulho de quem você é. Você é um ser humano lindo, maravilhoso e que merece toda a felicidade do mundo.
Até a próxima, gente. E sigam as redes sociais, né? Isso, e nas redes Instagram, sociais da Meton Underline MetoCast. Cast. E é isso. E é isso. Beijo. Gente, que maravilha! A gente tem que marcar uma continuação, porque eu acho que tem muita coisa ainda que dá pra